Cumprimentar a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Esta noite memorável do Dia dos Pais, eu gostaria de falar, por que não do pai, por que não daquele que foi filho, daquele que cumpriu e realizou as promessas e a vontade de seu Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite eu não quero falar de ninguém mais a não ser acerca de Jesus, mas uma história muito conhecida é a história do nascimento do Messias de Israel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O rei daquela época havia decretado que todos deveriam tirar a sua certidão, o seu documento, mas seria então tirado na cidade de origem. Então Maria e José, Maria em um lombo de um jumento, ela tem que galopar agora até a sua cidade de origem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Maria e José ali agora, ela como Messias já nos dias de nascer, e quando chega na cidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, as dores de creio que a força de Maria estoura. Aleluia, e José, como um grande pai, se preocupa, louvado seja o nome do Senhor, de falar que em contas de pensões de casa, mas todas estavam lotadas. Então, alguém diga, quem sabe, José passando de uma gravidade em uma rocha, uma estrebaria de animais onde estava, e ali foi o mensageiro para o menino Jesus. Mas eu quero falar deste menino, deste homem que sempre fez e sempre realizou a vontade de seu pai. Ele admirava e ele seguia aos passos do pai. Toda criança, todo menino, louvado seja o nome do Senhor, ele vai crescendo e o seu caráter é formado através do caráter do seu pai. Aleluia, se o seu pai é trabalhador, se o seu pai trata bem a sua mãe, o menino ali vai tendo o seu caráter formado através daquilo. Se o pai bate na mãe, o menino, quando ele crescer e quando ele chegar à idade adulta, ele também vai se casar e vai ser pai. E então ele vai tomar como espelho a vida do seu pai. E se seu pai agredir a sua mãe, ele também vai agredir. Mas Jesus aprendeu o amor, porque o seu pai amou o filho o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Por isso que onde Jesus passava, onde Jesus caminhava, o seu amor impactava os corações das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso a Bíblia diz: ensinai os seus filhos no caminho que se deve andar, para que quando seja mais velho, ele não desvie. Aleluia, a criança, quando ela chega, aleluia, aos 2 anos de idade, ela começa a se formar um caráter. Ali da criança começa a se formar, louvado seja o nome do Senhor, a inspiração. Ela começa a aprender a andar. Aleluia, ela começa a aprender a caminhar, ela começa a aprender a falar as primeiras palavras, papai e mamãe, louvado seja o nome do Senhor. E eu não sei que você já reparou, mas a criança, quando ela é pequena, tudo que ela vê o seu pai e sua mãe fazendo, ela também começa a fazer, aleluia. Ali começa a se formar o caráter da criança, ali se começa a formar o objetivo da criança. Aleluia. Se o pai é péssimo, a criança vai ser péssima. Se o pai não dá uma boa influência para a criança, se a mãe não dá uma boa influência para a criança, louvado seja o nome do Senhor, a criança não aprenderá no caminho. Se o pai não traz a criança para a igreja para ouvir a palavra do Senhor, no futuro ela tem, o pai vai ter ali, quem sabe, um drogado, quem
sabe o bandido, louvado seja o nome do Senhor, porque, aleluia, existe apenas dois caminhos: ou você serve a Jesus, ou você serve ao diabo. Ou você ensina o seu filho a servir a Jesus, ou você ensina o seu filho a servir ao diabo. E Jesus, ele veio retratar, ele veio falar e ele veio resgatar aquilo que se havia perdido. Ele veio resgatar a família, ele veio resgatar a integridade humana. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio dar direito ao homem e à mulher de ser uma família restituída. Eu quero te dizer para você, louvado seja o nome do Senhor. Talvez perdeu um filho, eu perdi um já, louvado seja o nome do Senhor. A minha mulher confiou, eu terei um corpo transformado em glória e subirei aos céus na família restituída, porque na Bíblia há uma promessa de no céu você encontrar aqueles que morreram de Cristo Jesus. No começo eu fiquei até meio zangado, eu até achei ruim e pensei: por que, Senhor, tu levaste essa criança? Mas o Senhor me fez entender, para ela seria bem melhor morrer ainda no ventre da sua mãe do que nascer neste mundo pecaminoso e de pecado. Antes eu conhecer ele no céu de glória, ou ter o orgulho ferido em ter criado um marginal. Mas o Senhor, sabendo de todas as coisas, já não permitiu o nascimento dessa criança e recolheu ela para ele. Louvado seja o nome do Senhor, porque no céu seremos uma família, seremos uma só nação e seremos só um povo, em um só espírito, em uma só vontade, em adorar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Quando Jesus ele caminhava, louvado seja o nome do Senhor Jesus, pela terra, aleluia, da Palestina, dentro de Jerusalém, ele falava e ele pregava: filhinhos meus, ele falava, aleluia, como se fosse irmão, como se fosse parente. Uma certa feita, ele em um monte, uma mulher falou: a tua mãe deve ter muito orgulho, a tua família. Então ele falou: a minha família são aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e aguarda. Entenda uma coisa: você não é um verme do carrapato, você não é um qualquer, porque você está aqui nesta noite não ouvindo o evangelista Cícero pregar, mas você está ouvindo a palavra de Deus. Ou seja, você faz parte da família de Cristo Jesus. Você é uma bem-aventurado, bem-aventurado aqueles que creram mesmo sem ver. Você não viu a face do Mestre, você não teve oportunidade de ser discipulado pelo Mestre, mas você está aqui proclamando, você está aqui buscando a face adorada do Mestre. Pouco me olhava para este século e perguntava: o que há de fazer para um século deste? Mas de repente minha mãe me liga e ela me fala: nós tivemos um trabalho abençoado e houve convenção de almas neste século onde a tecnologia domina, onde, aleluia, o pecado domina. Ainda há um povo que acredita na palavra do pregador, ainda há um povo que acredita na mensagem da cruz, ainda há um povo, aleluia, capaz de levantar as suas mãos do céu e a render entender horrores a esse Jesus Cristo. Muito me alegra, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, quando uma alma que está afastada daquele que te criou, daquele que te levantou para ser imagem e semelhança, quando aquele levanta a mão e diga: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. E nessa noite, aqueles que ainda não conhecem este amor, aqueles que ainda não teve a graça de experimentar a compaixão de Cristo Jesus, e aqueles que ainda estão afastados do caminho do Senhor, que nessa noite possa tomar uma decisão e dizer: Senhor Jesus, eu quero mudar de vida, porque breve o Senhor virá e levará um povo diferente, levará um povo que estará pronto para morar no céu, aleluia, um povo que terá um corpo
fala. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo e Silas estavam na prisão. Louvado seja o nome do Senhor. E eles cantavam, e eles adoravam ao Senhor. Eu quero te dizer que você pode estar amarrado pela diversidade da vida, mas quando você está com Deus, ainda que esteja de pé de mão acorrentado, mas o seu espírito estará livre para louvar e engrandecer ao nome santo daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor. E de repente um terremoto vem e as portas da prisão se abrem. Mas quando aquele vigia, aquele guarda vem, aleluia, ele vai para tirar a sua vida, porque ele fala: eu vou morrer de qualquer maneira. Os presos todos fugiu, mas eles não tinham fugido. E um grande temor, louvado seja o nome do Senhor, entrou no coração daquele homem. E então ele pergunta a Paulo: o que farei eu? Aleluia. E Paulo fala: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu quero te dizer, louvado seja o nome do Senhor, que talvez o teu filho ou o teu esposo ainda, louvado seja o nome do Senhor, não deu o primeiro passo para Jesus. Mas eu quero te dizer que Jesus está trabalhando. Jesus já entrou no propósito, ele já entrou em ação. Eu quero te dizer que à meia-noite um terremoto virá sobre o coração do seu marido e a pedra que está se rachará no meio, e de repente haverá terra e a semente, a palavra de Jesus brotará e germinará no coração do seu esposo, e você vai ver ele aqui pregando, louvando e exaltando. Você vai ver o seu filho aqui pegar o microfone e cantar um louvor abençoado. Você vai ver o seu filho aqui trazer uma saudação e uma palavra abençoada. Você vai ver, aleluia, a sua família aqui na igreja. Apenas crê e continua perseverando em oração, que Jesus vai agir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E por onde ele passava, ele entendia, aleluia, que havia muitos com orgulho ferido, havia muitas famílias desfeitas por causa de Satanás. Ele vai até um tanque chamado Betel, e lá havia um homem coxo, aleluia, porque havia algo que o anjo descia e movimentava as fases das águas, e aquele que se era jogado primeiro no tanque, sendo enfermo de qualquer doença, seria curado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ali havia um que não via o seu pai. Ele não podia dar um beijinho no rosto do seu pai no dia dos pais. Ele não podia dar um abraço na sua mãe no dia das mães, quanto no dia dos pais. Ele passou ali naquele tanque, porque quando Jesus pergunta para aquele homem há quanto tempo, ele fala: há 38 anos eu estou aqui. Há 38 anos eu não vejo meu pai. Há 38 anos eu não vejo minha família. Há 38 anos eu não sei o que é sentar na mesa, aleluia, junto com a minha família. Há 38 anos eu não sei o que é ter uma refeição digna na mesa com meu pai. O meu caráter, aleluia, a minha história foi formada aqui na vila, mas todavia que o anjo desce, não tem ninguém para me jogar dentro do tanque. Quando Jesus ouve o desabafo daquele homem, Jesus disse: tome a tua cama e anda. Hoje vai lhe conver sentar na mesa com o seu pai. Hoje vai lhe conver dar um beijo no seu pai. Hoje vai lhe conver dar um abraço no seu pai. Aleluia. Hoje vai lhe conver dizer: pai, a salvação finalmente me encontrou. Eu estava aleijado, eu estava parado, pai, eu estava fedorento, eu estava imundo, pai, ninguém me acudia, mas o manso Nazareno chegou em minha vida, pai, e ele mandou eu tomar a minha cama e andar. Quem sabe quando aquele filho chegou na casa do seu pai, ele até bateu na porta, mas havia
Maria, 38 anos, missionária Tânia, e o pai dele nem deve conheceu, e ele com lágrima nos olhos dele deu um abraço em seu pai e falou: há quanto tempo eu desejei isso, meu pai, há quanto tempo, pai, eu queria ter te dado um abraço. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio para restituir a família, Jesus veio para resgatar aquilo que havia perdido. Está no cego Bartimeu gritando: Jesus, filho de Davi, tenha de compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, ouça o meu clamor. Louvado seja o nome do Senhor. A multidão oprimia o mestre, aleluia, porque onde ele passava, muitos gritavam: Yeshua, este é o Nazareno, este é o Messias, filho de Deus. Rosana, glória na terra seja dada, porque o Messias está entre nós. E a multidão oprimia o cego Bartimeu, dizendo: quem sabe para ele, não grite esse homem. Mas aqui vai uma mensagem que talvez você ainda não ouviu. Mas quando o cego Bartimeu viu Jesus caminhando ali, ele falou: epa, a minha família será restituída. Eu me lembro do que o profeta Isaías profetizou: a minha família será restituída. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus chega até o cego Bartimeu, ele fala: Senhor, o que eu posso fazer? Meu irmão, quando nós falamos de Israel, estamos falando do povo mais santo da terra. Israel não aceitava ninguém com qualquer deficiência. A família era obrigada a rejeitar o filho. A mãe amamentava o filho com o peito esquerdo, e ela tinha que virar o rosto para o outro lado para amamentar um filho deficiente. Ela não podia olhar. Entenda, todos os deficientes que Jesus curou, ele restituiu famílias quando ele curava. Israel não aceitava o cego Bartimeu, porque todos aqueles pedintes que estavam dentro de Jerusalém eram homens e mulheres que tinham sangue e tudo dado pelo rei. Porque quando Jesus chama ele, a primeira coisa que ele faz, sabe o que ele é? Ele larga a tua capa. Quando ele larga a tua capa, ele está dizendo: eu não preciso mais de esmola do templo, eu não preciso mais indicar, porque hoje o mestre me chamou. E quando Jesus chama ele, Jesus faz a seguinte pergunta: o que queres que eu te faça? Ele disse que eu possa ver. Quando ele fala que eu possa ver, ele está falando que eu possa ver minha família, que eu posso sentar na mesa com a minha mãe, que eu possa ter uma cama quentinha para me dormir, que eu possa ter um lar, aleluia, que eu possa sair e ter para onde voltar. Jesus está te perguntando nesta noite: o que você quer que ele te faça? Quem foi que Satanás foi você? Quem foi que Satanás foi você? Ele está falando que ele vai restituir visões e vai restituir a sua família. Ele fala que eu posso ver. Ou seja, ele já tinha visto, ele já teve o privilégio, missionária Tânia, de contemplar o rosto do seu pai, de olhar a beleza de sua mãe. Mas por alguma circunstância da vida que a Bíblia não relata, esse prazer lhe foi tirado. Porque quando a cegueira vem, ele é afastado de sua família. A mulher do fluxo de sangue, no nome do Senhor, quando ela enfrenta aquela multidão para tocar na orla do vestido do mestre, ela arrisca tudo para ter sua família restituída. Porque em toda a cidade havia um lugar chamado muralha, e todos aqueles que eram deficientes ficavam na muralha. E a família daquela mulher já havia gastado tudo que podia para que ela pudesse ter habitado com sua família. Mas quando ela ouve falar de um Messias, de um homem que faz milagre, ela arrisca tudo para mim poder ver a minha mãe. Eu vou arriscar tudo para mim ter uma família restituída. Eu quero te dizer que Jesus está falando: você tem feito tão pouco para ver a tua família restituída. Você tem que buscar tão pouco para ter a tua família restituída. Aquela mulher, ela arriscou tudo. Você está achando que fez demais? Aquela mulher já havia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, já era para estar morta. Porque o povo humano não suporta perder tanto sangue. Aquela mulher havia um fluxo de sangue, louvado seja o nome do
do Senhor, a sua menstruação vinha sem parar, sem cessar. Ela perdia sangue sem parar, e muitos olhavam para ela e falavam: você só precisa ser amaldiçoada, porque nem trabalho presta. Se aquela multidão, louvado seja o nome do Senhor, encontrasse aquela mulher no meio do caminho, ela seria apedrejada. Louvado seja o nome do Senhor. Você acha que ela ficou com medo? Foi de Jesus quando ela toca na hora do vestido e que Jesus fala: em alguém me tocou, porque muito bem sei, porque de mim saiu virtude. Ela não se levantou e ela não se pronunciou, porque ela ficou com medo de ser apedrejada. E quando ela se levanta, Jesus fala: mulher, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te curou. Jesus está dizendo: será que você tem fé? Se você tem fé, aleluia, porque você está enfermo espiritualmente. Se você acredita neste Deus que eu estou falando, porque você está enfermo espiritualmente, porque você chega em um culto como esse e não sente vontade de glorificar, porque você chega em um culto como esse e a pastora e a missionária não levantaram uma oração, porque Satanás é capaz de bloquear a glória de Deus que será derramada aqui. Se a missionária não se separar, eu quero te dizer que Deus não só usa a missionária dele, mas Ele quer usar a minha, você, louvado seja o nome do Senhor. Deus não só que a missionária está aqui dirigindo o culto e pregando, Ele quer levantar pregadores, Ele quer levantar homens e mulheres com responsabilidade. Mas tem que ter fé, tem que ser cheio do Espírito Santo. Não adianta pegar o qualquer e por colocar aqui no culto na doutrina. Eu sempre disse para o Senhor: eu só quero pregar a tua palavra, eu só quero ganhar alma para o teu reino. Porque entenderá a responsabilidade e o peso é muito grande. A alegria e a satisfação de servir a esse Jesus é maior ainda. A felicidade é maior ainda. Mas tem que ter responsabilidade e fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele quer restituir, Ele quer curar, mas para isso é preciso nós dar lugar, é preciso romper a multidão, é preciso nós dar os primeiros passos para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que a igreja possa se colocar de pé. Eu estarei orando, aleluia, encerrando essa primeira parte.